Em nome da BPA, eu dou as boas-vindas a todos, né? É sempre um prazer estar recebendo vocês para mais um encontro da psicoterapia antroposófica, né? Hoje o encontro é com a Patrícia Botelho, que é uma pessoa muito especial aqui para a BPA, uma das fundadoras, né? Que está desde o início, desde 2011, participando aqui da BPA e sempre muito ativa, né, muito generosa, trabalhando muito pela BPA e pela psicologia antroposófica aqui no Brasil, né? Então, a Patrícia, ela é psicóloga, Patrícia Botelho, com especialização em psicologia clínica e antroposofia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É professora do curso de Psicologia e Antroposofia do Instituto Sede Sapiente, aqui em São Paulo, né? E membro fundadora, como eu já falei, né? E diretora da BPA, né? Membro do conselho do IFAPA, né? Que é a Federação Internacional das Associações de Psicoterapia Antroposófica. A Paty Botelho, ela representa a BPA no IFAPA, né? Então, é uma pessoa muito importante para a BPA e hoje ela vai falar sobre o feminino, né? E será um prazer ouvi-la. Por favor, Patrícia, com a palavra. Obrigada. Eu vou compartilhar a tela aqui. Uhum. Vou diminuir aqui para poder... Aqui, tá? Estão me vendo? Tudo bem? Sim. Então, tá bom. Então, Tá queria ótimo. falar para vocês que, primeiro, eu achei tão legal fazer esse trabalho aqui da mulher e me empolguei e gostei demais de fazer esse trabalho. Então, eu queria convidar vocês, primeiro eu vou passar aqui a bibliografia, as referências bibliográficas, e depois eu vou, aqui, tá aqui, as referências bibliográficas, e depois eu vou entrar aqui e dizer uma coisa que eu queria dizer. Queria dizer, antes de começar esse trabalho, que é um recorte. Esse trabalho é apenas uma reflexão que eu faço há muitos anos, pela minha índole e também pela educação que a minha mãe, Cândida Botelho, nos deu, sempre trazendo questionamentos para mim e para os meus irmãos, através de uma criação moderna. É um ponto de vista de uma observadora, e quando falamos da questão da mulher, existem inúmeros pontos de vista, e muitas forças paralelas e adversas que atuam em conjunto. Então, isso daqui é uma reflexão e não uma conclusão de um discurso. Eu falo e faço homenagens a muitas mulheres também, mas pelo tempo não dá para falar de todas aqui. Então, sintam-se representadas. Então, esse daqui é um convite para uma viagem, que foi uma viagem que eu fiz aqui, eu mesma fiz, e eu acho que vai ser divertida, vamos ver. A gente vai começar falando um pouco da história das mulheres, e pensando depois nas questões das mulheres de hoje em dia, e depois a gente vai se aprofundar e entrar na antroposofia. Tá? Então, para começar, eu quero falar de um artigo do Fernando Reina, do Estado de São Paulo, que falou recentemente. Aos poucos, nos slides, eu vou mostrando cada artigo, eu vou informando qual é aonde eu localizei, para depois as pessoas, depois que tiver gravado, as pessoas quiserem procurar os artigos e ler e tal, tá? Então, para começar, as mulheres na pré-história. Achei muito interessante essa matéria, porque ele é um biólogo, e aí ele disse que entre 2013 e 2018, lavradores perto da vila de Mula, Faciri, a 3.925 metros de altitude, na província de Puno, no Peru, encontraram 20 mil artefatos debaixo do solo e vários esqueletos. Dentre eles, o corpo de uma mulher de mais ou menos 17 anos, que havia morrido há 8 mil anos atrás. Ela foi enterrada deitada de lado, assim, junto com os artefatos de caça, como pontas de lança, facas de pedra para retirar a carne e pedras usadas para limpar o couro. Era normal enterrar os artefatos junto com as pessoas antigamente. Então, ela deve ter sido uma caçadora de animais grandes, que era comum na época.
Então, os cientistas ficaram muito curiosos e resolveram fazer um levantamento de fósseis humanos, desde a América do Norte até o Chile, e descobriram que 1/3 das pessoas enterradas com utensílios de caça eram mulheres. Eu achei isso muito interessante, porque essa ideia de que eles eram nômades, né? Os humanos eram nômades e andavam todos juntos e tinham que caçar grandes animais. Então, eram muitas pessoas lutando contra esses animais para poder caçá-los. Então, 1/3 dessas pessoas são mulheres. E então, o Engels, no seu livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, diz que a subordinação da mulher se originou ao mesmo tempo que a propriedade privada e a família, quando os seres humanos deixaram de ser nômades e se assentaram em povoações agrícolas. Porque o homem, a partir daí, precisava assegurar a terra para os filhos próprios dele. E aí ele passou a controlar as mulheres. E daí a gente faz um salto nessa viagem para as sufragistas. Como era chamado na França, eram as suffragettes, né? E o movimento pelo sufrágio feminino, quer dizer, o direito de votar das mulheres, teve sua origem moderna na França do século XVIII. Em 1893, a Nova Zelândia foi o primeiro país a garantir o sufrágio feminino. E em 1897, no Reino Unido, também depois da Revolução Industrial, teve a fundação da União Nacional pelo Sufrágio Feminino por Millicent Fawcett, uma educadora britânica. Então, aqui eu mostrei umas fotos das sufragistas que achei muito legais, assim, como as mulheres daquela época estão com tanta força, né? É final de 1800, começo de 1900, então tem essa manifestação pelo voto feminino aqui em Nova York, tem estas norte-americanas rindo e fazendo pose e tocando instrumento em 1913, achei isso muito legal. E também pensar que esse final de século e começo desse novo século é a época que começa a psicologia, que se descobre a psicologia, que a antroposofia começa, então que essa alma feminina está entrando no mundo de alguma forma, ela está não entrando, mas ela está se revelando para o mundo de alguma forma, né? Então também junto eu acho que tem essa força das mulheres que estão entrando aí, porque acho que tudo isso a gente está falando da alma. Aqui no Brasil eu fui pesquisar e achei muito curioso que teve uma primeira eleitora, que é essa Celina Guimarães Viana, que é do Rio Grande do Norte, em 1926. Através de um artigo, ela achou uma brecha na lei que falava que todos os cidadãos que reuniam as condições exigidas pela lei podiam votar, e ela foi votar. E, então, as primeiras eleitoras do Brasil foram em Natal, no Rio Grande do Norte. É uma coisa que essas coisas que a gente não sabe da história, né? E o direito feminino do voto, no final, foi concedido em fevereiro de 1932 e regulamentado em 1934 aqui no Brasil. Uma coisa que aconteceu agora nessa eleição da gente é que, no Brasil, 649 mulheres foram eleitas prefeitas agora, na nossa eleição, agora em novembro, aqui em 2020. 12% dos municípios do país. Então, a mulher que era caçadora e a sufragista lá de 1800, começo de 1900, nós ainda temos 12% dos municípios do país. É muito pouco ainda, né, o lugar que a gente está. Depois queria citar algumas feministas, e achei interessante, que daqui do Brasil. Uma é essa Nísia Floresta, que parece que foi uma das primeiras feministas, pioneira, que faleceu em 1885. Então, ela quer dizer, ela pega a primeira parte desse movimento feminista, né? Ela foi uma educadora, escritora e poetisa brasileira. Defendeu ideais abolicionistas, defendeu indígenas. Achei ela bem assim, bem forte. E a outra é a Berta Lutz, em 1925. Então, ela também foi uma pessoa importante aqui no Brasil. Daí a gente passa dessa época para a década de 50, na nossa viagem pelo tempo. Na década de 50, a mulher é a base da família e da casa, como sempre, mas nessa época a mulher está muito sem voz, ela está
como se diz, ela está quase que aprisionada dentro de um comportamento permitido, que é de ser mãe e esposa só. Poucas mulheres podem trabalhar e desenvolver as carreiras delas como elas gostariam. Muitas mulheres de família, elas não têm onde deixar os filhos, não têm como deixar outras pessoas cuidando da casa, e elas acabam ficando muito frustradas e deprimidas. Isso aparece no filme As Horas, que é um filme muito legal, de 2002, que é sobre a Virginia Woolf, quando ela está acabando de finalizar o romance Mrs. Dalloway, e ela está em depressão, e ao mesmo tempo eles mostram a Virginia Woolf nessa época e também as mulheres da década de 50 e fazem um paralelo. É um filme muito legal. E o outro filme é Estrelas Além do Tempo, de 2016, que conta a história de 3 mulheres matemáticas da NASA, né, que são 3 mulheres negras, e que a partir daí fazem o trabalho, mostram para que elas vieram, né? Acho bem legal isso também. Esse filme é muito legal de ser visto também. Na década de 60 começa uma revolução no mundo, né? Uma revolução, tem uma liberdade sexual, começa as mulheres queimando sutiãs em Paris, tem em 1968, né? Tem nos Estados Unidos também os hippies, então é uma revolução sexual. Na década de 70, muitos casamentos começam a ter separações, que antes não era permitido para a mulher, né? Claro que tinham mulheres que se separavam, mas não era tão habitual. E a partir da década de 70 começa esse movimento. E muitas mulheres começam a trabalhar fora e se emancipar também. Na década de 80 e 90, a mulher vai estudar, porque ela precisa se instrumentalizar para a vida, né? Para o trabalho. Então, ela vai estudar na faculdade, ela começa a disputar o mercado de trabalho, e uma coisa que acontece na época que eu achei interessante são as ombreiras que o Giorgio Armani desenha, e começa aquela moda com as ombreiras que a gente usou tanto, e para também com a ideia de empoderar a mulher. E inclusive ele começa a fazer esses terninhos para as mulheres, porque as mulheres começam a virar executivas e elas começam a disputar com os homens o lugar. Então tem toda essa fase, né? Eu coloquei a Madonna aí também, porque a Madonna nessa época foi uma revolução também no mundo, né? A gente gostando ou não da Madonna, cada um tem o seu gosto, mas a Madonna foi muito forte, ela quebrou muitos tabus, né? Ela fez muitos, mudou comportamentos e questionamentos na sociedade, né? Depois, de 2000 em diante, começa uma afirmação no mercado de trabalho. Aí eu começo a pensar em outras coisas, né? Nessa viagem que a gente está fazendo. Radicalismo ou direito? Eu começo a pensar sobre esses coletivos femininos e feministas que tem hoje em dia, né? Porque eu acho que esses coletivos, eles são... É incrível a força deles, né? Por um lado, acho impressionante a força deles, mas assim também, por outro lado, entra todo tipo de questionamento de se é radical ou não, todo tipo de forças entram juntas aí, né? Então, eu acho que é interessante também pensar que, primeiro, esses coletivos são grupos que se organizam para debater temas sobre a mulher, defender e apoiar problemas de todos os tipos, desde violência sexual, desrespeito à mulher, até tem coletivos de esporte, tem coletivos de ocupação de moradia pública, tem de tudo. E é incrível, quando você começa a pesquisar, hoje em dia, a variedade de coisas que a mulher faz é impressionante, assim, de como se mobilizou, como... Espera só um pouquinho aqui. Enfim, como se movimentou com isso. Aí eu pus aqui só um exemplo de uma coisa que eu li numa matéria, que é, no final de 2018, quer dizer, tudo isso é recente, né? O Fórum Econômico Mundial divulgou um relatório que mapeia a distância entre mulheres e homens em diferentes áreas, incluindo no mercado de trabalho. Segundo o estudo, se o mundo e a sociedade seguirem caminhando no ritmo atual, mulheres só conseguirão alcançar as mesmas oportunidades de cargos, salários e colocações que os homens daqui a 257 anos. Então é interessante isso também. Você fala, nossa, a gente acha que a gente já está tão bem aí e de repente está tão distante, né? Esse trabalho do coletivo feminista Sexualidade e Saúde com homens que são denunciados pela Lei Maria da Penha também era só um exemplo para dar de como esses coletivos podem ser importantes. Esse coletivo ele faz trabalhos de grupos
que refletem sobre essas questões semanalmente, então apoiam as mulheres. Então, quer dizer, tem grupos de todos os tipos nesses coletivos, né? Depois o movimento Me Too também. O movimento Me Too, eu acho que traz uma nova visão dos direitos da mulher, né? E ganha força em 2017, quando a atriz Alyssa Milano publica no Twitter um pedido para que todas as pessoas já sofreram assédio sexual usem a hashtag MeToo. E aí você começa a ver a quantidade de mulheres que foram assediadas, que tiveram violência sexual ou assédio, enfim, e viralizou. Isso foi impressionante. Então, também é um movimento muito forte, que faz parte desse momento agora, né? E tem esse filme O Escândalo, que é recente também, que é um filme muito bom, que fala, que conta um pouco essa história dos direitos da mulher também, desse momento do Me Too. Aqui eu quis fazer uma pequena homenagem já a algumas mulheres, que é a Ruth Ginsburg, que é essa juíza, a primeira juíza norte-americana, né, que serviu na Suprema Corte dos Estados Unidos, foi advogada e juíza, e que ficou de 93 até agora, a sua morte em 2020, super famosa e conhecida. Também tem um filme sobre ela hoje em dia que chama Suprema, muito legal. A Malala, que eu acho que é incrível, a Malala é uma ativista paquistanesa e foi, né, laureada com o Prêmio Nobel, e ela sofreu um atentado e ela conseguiu disso transformar a vida dela e mostrar e batalhar e mostrar. Outro dia mostrou ela em Oxford, ela estava fazendo uma pós-graduação em Oxford, quer dizer, que oportunidades que ela teve na vida e que ela conseguiu fazer. A Greta Thunberg também, que é essa ativista ambiental sueca tão novinha e tão corajosa, né? Que eu acho que aqui a gente está falando também de ter muita coragem, e ela está aí, vai lá na frente, na ONU, na frente de todo mundo, e fala, e é incrível essa menina, né? Aí mais duas aqui, assim, desse momento que a gente está, que é a Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia, que conseguiu segurar a pandemia, né? Que foi, acho que foi bem importante isso também. E a Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, que vamos ver agora para que ela veio, né? Assim, a ideia é ótima, ter uma vice-presidente mulher, negra e da Índia, né? Quer dizer, com essas ascendências, é muito bacana. E o Biden também pensando em colocar várias mulheres em cargos importantes. Eu acho que vamos ver no que vai dar isso, né? Parece interessante. Aí aqui eu cito algumas brasileiras que eu gosto muito, tem muitas outras, mas queria falar da Rose Maria Muraro, a Cora Coralina, a Adélia Prado, a Maria da Penha, a Marielle Franco, Benedita da Silva, citei elas aqui. Tem várias atrizes brasileiras fazendo movimentos muito bonitos, e outras líderes também, mas é muita gente e muito movimento agora. Mulheres como nós, de todas as faixas etárias, letradas ou não, faxineiras ou não, enfermeiras ou não, médicas, que deixam seus filhos em casa, mulheres que são filhas, trabalhadoras, donas de casa. Agora, na pandemia, as mulheres estão trabalhando dobrado, porque trabalham em casa, e muitas são professoras dos próprios filhos, né? Além de cuidar da casa, elas fazem home office em casa, elas fazem as aulas com os filhos, dão aula junto com os filhos, depois fazem as lições com o filho, e elas estão muito cansadas. Está bem puxado para todas nós, né? Para todos nós, né? Muitas mulheres se arriscando também para trabalhar, porque muitas dessas mulheres tiveram que deixar seus filhos em casa com vizinhos ou com parentes e ir trabalhar na época da pandemia para poder trazer dinheiro para casa, que são aquelas mulheres que ganham o seu dia a dia, né? Que ganham o seu dia para poder pagar, como se diz, comer no final do dia, ou enfim, é uma coisa muito imediata, né? Então também tem muitas mulheres agora que tiveram que ser muito corajosas e batalhar muito também para sair na rua com medo do Covid, mas porque precisavam sair, né? Aqui também todos os homens também estão aí, né? Que a gente hoje está falando das mulheres. Não podia deixar de falar de violência doméstica, mas eu acho que como aqui nós temos muitas psicólogas e a gente fala muito desse assunto, eu quis só falar uma coisinha aqui, só porque eu acho que isso a gente já está assim, sabendo de muitas informações mesmo.
Então, teve uma matéria que saiu também no Estadão do Felipe Resch, agora em final de outubro, quer dizer, recente, com o seguinte dado do Centro da Cidadania da Mulher, Centro de Referências da Mulher e Casa da Mulher Brasileira. São 3 lugares que eles pegam os dados para saber. Eles disseram que diminuíram os casos de violência doméstica durante a pandemia, que hoje só 42% das vagas nos abrigos municipais para mulheres vítimas de violência e seus filhos estão ocupados, e que isso é muito pouco, normalmente tem muito mais. Então, fica claro, isso diz na matéria, que o confinamento doméstico aumentou a violência da mulher, mas a denúncia não chega. Então, as mulheres não têm como ir para os abrigos. Então, tem 2 coisas que eles levantam, que uma é a mulher que não consegue denunciar, pois não pode sair de casa, e o outro é que o homem também se sente muito seguro, porque se está todo mundo dentro de casa, ele tem muito controle da situação toda, da família. Então, também ele se sente bem mais seguro e, às vezes, abaixa mesmo, diminui a violência doméstica. Tem dados também desse tipo. Aqui tem uma outra matéria que achei muito interessante, que é a participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos durante a pandemia. Isso é de agora, 25 de outubro, essa matéria. Em meio à pandemia, com empresas fechando postos de trabalho, escolas operando à distância e idosos precisando de cuidados extras, a participação das mulheres no mercado de trabalho alcançou o patamar mais baixo dos últimos 30 anos. Por quê? Muitas mulheres não podem sair para procurar emprego porque não tem com quem deixar a sua família, não tem com quem deixar os seus filhos, os idosos que elas cuidam. Então, elas estão sobrecarregadas e ainda elas não podem trabalhar. Então, também tem essa questão da mulher. E aqui a gente entra em outro assunto, nessa viagem, que a gente começa a entrar nessa viagem das mulheres na antroposofia e depois a gente vai adentrar a antroposofia. A gente vai mergulhar na antroposofia depois. Então, queria primeiro falar da Marie Steiner von Sievers, que foi a segunda esposa do Rudolf Steiner e é uma mulher que eu acho que é muito importante no sentido de que ela, além de ajudá-lo nos trabalhos das artes e dos espetáculos, né, do teatro e da euritmia, para mim é uma coisa muito importante que ela trabalhou na edição e publicação da obra literária inteira do Steiner, então organizou tudo isso, eu acho isso importantíssimo para todos nós. Doutora Ita Wegman, que foi cofundadora da medicina antroposófica junto com Rudolf Steiner, e em 21 ela fundou a primeira clínica médica antroposófica, conhecida até agora, em 2014, como Clínica Ita Wegman. Eu acho essa doutora Ita Wegman a cara dela, assim, eu acho ela uma querida, acho que deve ter sido uma mulher incrível da gente estar por perto e conviver com ela e ver como ela trabalhava, enfim. Depois aqui trazendo mais para o nosso lado da psicoterapia antroposófica, a Henriette Deckers, que é uma fortaleza maravilhosa, essa mulher que está há muitos anos aí batalhando, e eu coloquei a Michaela Glocker porque eu acho que ela é uma madrinha da psicoterapia antroposófica também. Tem outras, mas eu acho que foi preciosa, porque a Henriette, outro dia, escreveu um texto e contou que a Michaela Glocker, ela chegou para a Henriette e para o Ad Deckers, há uns anos atrás, agora eu esqueci se é 2003, acho que é 2003, e falou, olha, está na hora da gente começar a fazer formações de psicoterapia antroposófica pelo mundo, vocês são os responsáveis, se virem, é mais ou menos isso, assim, vão, banquem aí, eu estou aqui bancando vocês, eu ajudo no que eu puder, mas vão aí. E eles que começaram. E hoje, como estamos aqui falando das mulheres, eu estou colocando o Henriette aqui, mas o Ad está junto sempre, né? Está presente sempre nesse trabalho desse casal que está há muitos anos aí ensinando para a gente muita coisa. Depois aqui tem a doutora Gudrun, querida, nossa madrinha do Brasil, assim, eu acho, né? Que ela, além dela trazer todo o trabalho da medicina antroposófica, fundou a Clínica Tobias, fez tanta coisa aqui para a gente. Ela também foi a madrinha da BPA, quando a gente começou a BPA, ela fez uma palestra, né, para poder angariar fundos para a gente começar a fazer o nosso estatuto, né? A Eliane, estou vendo a carinha da Eliane ali, a Eliane que organizou essa palestra, né?
Também vou falar de um homem que está aqui hoje, o Moacir, que acho que é importantíssimo, é o nosso padrinho da BPA, né? Não posso deixar de falar isso de jeito nenhum aqui, que além de tudo, doou tudo que pôde, mais um pouco essas apostilas que a Milena falou, e tudo isso, as traduções e todos os trabalhos, as palestras e tudo. E aí aqui embaixo eu coloquei o nome de várias queridas que eu acho assim muito importantes, tem muitas outras, mas que eu fiz questão de falar. A Eliane, além de tudo, porque você começou lá atrás esse movimento e fez a primeira associação, a Adelina, Mariângela, sempre com, além de ser presidente com a associação, e como presidente da associação também, com os livros todos, que traz todo esse conhecimento, a Sandra, que é essa força da BPA, em todos os sentidos, agora é presidente, a Vitória Martínez, que é uma querida da Argentina, que sempre ensina coisas, sempre vem com uma ideia tão bacana de como a gente pensar no coletivo, de todos nós, da Latinoamérica, é uma beleza. Inês Iturralde, que está aqui, minha querida amiga, que aprendo sempre muito com você, que me indicou os textos todos agora que eu vou falar a partir de agora. Lúcia Caldas, que é uma referência para todas nós. Mercedes Gamba, outra referência. Coloquei aqui a doutora Mary Nakamura, que é outra que é uma força lá da Unifesp, né? que ofereceu tanto espaço para a gente, e muitas outras queridas mulheres. Então, quis falar delas também aqui hoje. Então, quanta coragem nós precisamos para ter nessa viagem de ser mulher? Eu acho que isso assim, é um ponto que é importante para nós, né? E aqui agora a gente entra num aprofundar, nós vamos mergulhar agora nessa viagem na antroposofia. Então, no livro da doutora Gudrun, Homem e Mulher, ela diz que a integração entre o homem e a mulher é um caminho de desenvolvimento pessoal. Porque a gente está o tempo todo aqui falando da mulher, mas sem o homem a gente não vive também, a gente precisa do homem. E é aí que a gente precisa achar esse novo lugar, né, do homem e da mulher nessa sociedade, onde a mulher está se empoderando, mas ao mesmo tempo a gente está buscando achar esse novo relacionamento, né, como conviver com os homens, como ao mesmo tempo ter o nosso espaço e os nossos direitos. Então, acho super interessante que ela fala isso. E ela diz também que o casamento é um caminho de iniciação a dois, é a ligação mais profunda, íntima e longa que se pode ter. Então, também é um trabalho de iniciação mesmo, é um caminho de iniciação. Ela traz o conceito de ânima e ânimos do Jung, que fala que, para nós psicólogos, nós já sabemos aqui, mas eu vou falar um pouco, que é a ânima seria as qualidades masculinas, as qualidades femininas que o homem tem, porque o homem tem qualidades femininas dentro dele e a mulher tem qualidades masculinas dentro. E a ânima é o nome dado às qualidades femininas e o ânimos às qualidades masculinas. Então, ela diz, a doutora Gudrun, que é importante integrarmos o ânimos e a ânima em nossos seres interiormente. Assim, o corpo etérico se restabelece e aumenta a vitalidade do corpo. Esta harmonia interna organiza a vitalidade, e o corpo etérico e o corpo astral propiciam uma integração e um espaço aberto ao diálogo com outro ser, com o seu companheiro de vida. Ela está, nesse livro, falando de relacionamentos. E aqui, agora, tem essa palestra do Rudolf Steiner, que eu achei incrível, que a Inês me passou, e que são duas palestras, que depois eu fui pesquisar e achei uma outra assim. Eu já ouvi um pouco sobre isso, mas eu aprendi muita coisa aqui hoje. Então, assim, que fala sobre as qualidades masculinas e femininas. O Rudolf Steiner fala que nós precisamos entender que o ser humano, para ser visto inteiro, ele tem que ser olhado na sua parte terrena e na sua parte espiritual. Então, a nossa vida atual é sempre fruto de uma vida anterior. Assim, à medida que passamos por muitas vidas, experimentamos encarnações masculinas e femininas. Em certa medida, ele fala, o corpo etérico é uma imagem do corpo físico, mas apenas até certo ponto. Porque quando se trata de sexo, as coisas são diferentes. No homem, o corpo etérico é feminino, e na mulher, o corpo etérico é masculino. Ao nos confrontarmos com esse fato, não é mais possível falar de homem e mulher em sentido estrito,
mas de qualidades masculinas e femininas. Então, acho que isso abre um leque enorme para a gente, porque na mesma época que está surgindo a psicologia, a antroposofia, o Jung também está falando da ânima e do ânimos, o Steiner está trazendo isso com outro olhar, através do corpo etérico. Acho isso muito bacana. Então, eu fiz aqui um gráfico assim para a gente entender um pouco o que ele fala. Então, primeiro ele fala aqui que o corpo etérico da mulher é masculino, que as qualidades internas, não é que as qualidades, mas ela tem qualidades internas masculinas, e as qualidades externas dela é que são as femininas. Então, uma mulher que tem qualidades internas masculinas possui uma coragem interior, um valor do sacrifício e da devoção. O homem tem um corpo etérico feminino, aqui, com qualidades internas femininas e as qualidades externas masculinas. E ele diz que um homem se torna um guerreiro pelo valor exterior de sua natureza corporal. Então, essa força vital do homem de ter qualidades externas masculinas traz essa questão da ação, dessa qualidade masculina da ação. E a mulher, ao mesmo tempo, ela trabalha com devoção e receptividade no mundo. Então, essa força de receber e trabalhar tudo isso é uma força muito grande, com uma coragem interior, são as qualidades internas masculinas. Ele diz que nas mulheres o polo feminino trabalha para fora e o polo masculino vive para dentro. E no homem, ao contrário, o polo masculino trabalha para fora e o polo feminino vive para dentro. Ele diz que a mulher difere do homem também em certas qualidades da alma. Ela se inclina mais para os impulsos que devem ser chamados de emocionais. Por essa razão, descobrimos que as experiências psíquicas chegam a ela mais facilmente do que ao homem. A mulher tem mais maleabilidade, então ela tem um trabalho, ela recebe mais essas qualidades anímicas. O homem, ao mesmo tempo, ele é um pouco mais, vou dizer assim, materializado. Depois, mais para frente, ele vai explicar isso. Então, a intelectualidade e o materialismo são, ao contrário, mais naturais para a vida do homem e influenciam fortemente a vida anímica dele. Então, na mulher predomina o psíquico e o emocional, e no homem predomina o intelectual e o materialista. E porque a mulher absorve impressões psíquicas e emocionais, ela também recebe as experiências da vida nas profundezas da alma. Então, quando ela recebe as experiências dela, ela está muito mais, ela aprofunda muito mais. Ela tem essa relação, ela sente na alma as coisas. E o homem pode ter experiências mais ricas e também mais científicas, mas elas não penetram na vida da alma dele tão profundamente quanto as da mulher. Ele diz que qualidades da alma da mulher são mais profundas e da alma dos homens são mais rígidas. Aí ele fala que o homem e a mulher são vestes que escondem a verdadeira natureza espiritual do ser humano. Então, se quisermos resolver os enigmas da vida, devemos observar todo o ser humano do mundo dos sentidos, que é o nosso mundo daqui, e do mundo do espírito. Percebe-se que, além da polaridade perceptível pelos sentidos, homem e mulher são apenas camadas, invólucros que escondem a verdadeira natureza do ser humano. Devemos olhar através das vestes, porque o espírito está lá. Não devemos nos limitar a considerar o lado externo do espírito, devemos entrar no próprio espírito. Então eu fiquei pensando sobre isso e pensei, essa luta terrena que nós temos aqui, que eu acabei de falar de tudo isso, todos esses desenvolvimentos da mulher e tudo, é uma discussão terrena, ela não é uma discussão do espírito. Porque o que ele está falando aqui é que a gente começa a olhar, a gente tem que adentrar e olhar através desse ser humano que nós vemos para entender o espírito dele. E não se manter só nessa relação homem e mulher. Quando eu e o corpo astral saem à noite e os corpos físico e etérico ficam para trás, que a gente já sabe disso, toda vez que a gente dorme à noite, o corpo físico e o corpo etérico ficam aqui e o corpo astral e o eu vão para o mundo dos espíritos, digamos assim.
Durante o sono, o ser humano deixa para trás os aspectos masculinos e femininos e vive como um ser sexualmente indiferenciado no mundo espiritual. A vida de cada um é assim dividida entre uma experiência sexual e uma assexual. Certamente, ele fala, não carregamos nossa natureza sexual conosco para os mundos superiores. No entanto, a origem dos dois sexos está na esfera astral. Então, quando a gente sai, o corpo etérico fica aqui, é como se o corpo etérico, junto com o corpo físico, ficasse aqui as qualidades masculinas e femininas, a questão sexual, e fosse a parte do espírito. E aí eu começo a olhar isso de um outro ângulo. E aqui é que fica mais difícil da gente entender. Fiquei um tempão para entender isso aqui. Vamos ver. Então, no mundo espiritual, na alma de uma mulher está profundamente gravado todo o mundo de suas experiências, porque ela tem essa questão que ela sente na alma dela profundamente. Assim, a vida da mulher absorve uma tendência mais profunda no organismo por meio das experiências de uma encarnação. Então, se ela é uma mulher aqui, ela aprofunda todas as questões dela, do que ela vive. E, portanto, para a formação do próprio organismo na próxima encarnação. Então, essa questão da alma, ela é tão profunda que ela traz consequências para um organismo, para a parte material. Um trabalho profundo e elaborado através do organismo, dessa parte material, produzirá um organismo masculino. Nós vamos entender isso por quê. A natureza do homem, ela é mais condensada, mais concentrada, foi mais comprimido, tornado mais rígido e duro, tornou-se material. Então, por exemplo, ele fala do cérebro do homem, espera aí que eu tenho que tirar isso daqui para enxergar, pronto. Ele fala que o cérebro do homem ele é mais rígido, e antes de tudo um instrumento para o intelectual e não para o psíquico. Porque ele diz que o cérebro do homem realmente é como se ele fosse mais fisicamente mais condensado, e o corpo também. Então, ele tem mais facilidade para o pensar, mas não para a alma, para o psíquico. Então, a intelectualidade lida principalmente com o plano físico. Portanto, um homem estará inclinado a absorver menos daquelas experiências que estão conectadas com as profundezas da vida anímica. E o que ele absorve não é tão profundo. Então, Steiner fala que aí a gente entende quando se fala que o homem é o karma da mulher. A consequência disso é que o ser, ao deixar uma encarnação em que viveu pouco na alma, né, então muito mais impregnado de materialidade, vamos dizer assim, ele carrega consigo a tendência de penetrar menos profundamente no organismo na próxima encarnação. Porque se ele já está tão materializado, ele na próxima encarnação, ele vai querer, se ele está tão materializado, ele vai querer ficar mais flexível. Essa é a questão. E a mulher que tem uma vida anímica mais profunda e mais flexível, ela vai querer mais materialidade. E é isso que faz com que eles queiram construir um corpo feminino e um corpo masculino na sua própria encarnação, na sua próxima encarnação. Então, ele tem pouco poder para fazer isso, e é por isso que na próxima encarnação o organismo está menos impregnado de alma, então ele vai querer se impregnar mais de matéria. Tá? Então, vem a tendência de construir um corpo feminino na próxima encarnação. E aí a mulher é o karma do homem. Aí ele diz que no organismo do homem, aqui ele vai falar da mesma coisa, mas vai ampliar um pouquinho a ideia. Então, já essa ideia que a gente está pensando agora. No organismo do homem, o homem interior penetrou profundamente na matéria e abraçou mais intimamente do que a mulher, abraçou a matéria do corpo. A mulher retém mais espiritualidade. Ela não penetra tão profundamente na matéria, mas mantém sua materialidade mais flexível, que eu acho que combina muito com essa ideia dos corpos, né? Que a gente fala que o corpo da mulher tem gordurinhas e tal, que é como se a gente fosse assim, a gente é mais permeável, né? E o corpo do homem ele é mais forte, né? Mais denso. É característico da natureza da mulher que ela retenha um maior grau de espiritualidade livre e, por isso, não penetre tão profundamente na matéria e, principalmente, mantenha seu cérebro mais flexível. As mulheres têm uma inclinação especial para o que é novo, especialmente no reino espiritual. E não é por acaso, ele diz, que mais de acordo com uma lei profunda,
que num movimento cuja própria natureza lida com a espiritualidade, haja um número maior de mulheres do que de homens. Eu acho que aqui ele estava falando da antroposofia, mas eu acho que cai super bem a gente falar da psicologia também aqui, né? Que trabalha tanto na alma, que a gente está tão envolvido e digamos que a gente tenha um cérebro mais flexível. Eu não sei se esse conceito hoje em dia mudaria, mas a ideia do Steiner na época acho que é muito interessante. Então ele diz que a regra é que todo organismo masculino se esforçará para se tornar feminino na encarnação seguinte e vice-versa. Percebemos que o organismo da mulher é o resultado kármico das experiências do homem, e o organismo do homem é o resultado kármico das experiências da mulher. Então, apesar de que hoje a palestra é sobre as mulheres nos dias de hoje, eu acho que a gente está falando das mulheres nos dias de hoje com vários pontos de vista, digamos assim, e pensar sobre essa relação com os homens, como a gente precisa, como humanidade, trabalhar mais essa relação e tentar se harmonizar mais, porque nós seremos amanhã homens, e já fomos homens antes, e vice-versa. Então, acho interessante a gente pensar nisso. Eu queria aqui, está terminando aqui, queria falar uma frase que a Gudrun falou, colocou no livro dela, que eu acho muito bonita. Nosso mais elevado ideal é apoiar o desenvolvimento de seres humanos livres, capazes de tomar seu destino em suas próprias mãos e imprimir propósitos e direção às suas vidas. Rudolf Steiner. Acho que isso é lindo, que é o que nós todos estamos buscando, e eu acho que as mulheres, de certa forma, agora também estão buscando. E eu queria falar mais uma coisinha aqui, para terminar a nossa viagem, que é uma coisa que, desde que eu comecei a fazer essa palestra, eu fiquei pensando, e essa música não me saiu mais da cabeça, então eu quis colocar aqui essa parte que eu acho muito bacana também. Que é assim, que a força mande coragem para a gente te dar carinho durante toda a viagem, que realizas no nada, através do qual carregas o nome da tua carne. Terra, terra, mãe terra, do Caetano Veloso. É isto. Como é que eu faço aqui? Descompartilho? Não, já parou, não. Muito obrigada, Essa Patrícia, viagem. por essa viagem muito interessante aí sobre o feminino e o masculino, porque E um não vive um não sem o vive sem o outro, outro. né? Exatamente. Então, nós vamos abrir para perguntas agora. Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode fazer no chat ou abrir a câmera e fazer a pergunta verbalmente. A Mariângela já está com o dedinho de pé. Pois não, Mariângela? Paty, tem uma pergunta aqui escrita também, depois eu posso ler. Ok. Não é muito uma pergunta, mas é uma confirmação dessa situação da mulher nos últimos tempos, né? Eu tenho uma filha que é super ligada em arte, e ela estava me contando que uma das questões hoje em dia, no mundo da arte, é recontar a história da arte, incluindo as mulheres. Porque não tem, né? Elas não estão presentes quando você vai estudar a história da arte. É um fenômeno, né? Nem na pintura, nem na escultura, na música, enfim. E hoje em dia está se repensando tudo isso, porque a gente viu com esse trabalho da Luciana Pinheiro, por exemplo, com aquela exposição da Hilma Klint, como ela foi precursora de algo que veio aparecer muito depois. Sim. Então, é uma coisa assim, bem cultural mesmo, como Sim. Melhorou pra caramba, tá tudo muito melhor, mas ainda tem belo caminho para a gente conquistar aí. E eu queria agradecer a Patrícia o agradecimento. E você sabe que dos livros que eu comecei a dar uma olhada aqui, que acabou de sair, é de uma escritora espanhola que se chama Rosa Monteiro, que é o segundo livro dela, da editora Todavia, que se chama Nós, Mulheres. E justo ela que foi assim que me acendeu aqui uma coisa para fazer desse jeito esse trabalho, porque ela está com esse livro levantando quais eram as mulheres, qual foi a história das mulheres, as mulheres importantes da história, na história da humanidade, que a gente não sabe.
Então, ali ela tem várias histórias de várias mulheres. Por exemplo, ela deu um exemplo da Alma Mahler, mulher do Gustav Mahler, né? E ela fala que a Alma Mahler, ela era compositora e ela era musicista, ela tocava super bem, como o Gustav Mahler, que ela fazia o maior sucesso. E que só que daí o Mahler não gostou muito na época. E meio que assim, ela tocava junto no começo e depois meio que assim, olha, tem alguém que tem que ficar em casa cuidando dos filhos porque eu tenho que trabalhar. E que ela teve que se recolher um pouco nessa história. Então, tem muitas histórias desse tipo, assim. Eu li a biografia dela, é muito impressionante. Ela chega uma hora que no livro conta isso, que eles estão em algum lugar, ela está casada com ele já faz um tempo, tem as filhas e tal, e ele encontra partituras dela. E ele fica muito impressionado de ver a qualidade. E diz, vamos levar para o meu editor em Viena, porque isso precisa ser publicado, que são peças lindas e tal. Ela falou, não. Foi muito difícil eu abrir mão disso em função de você. Eu não quero passar por isso de novo. Olha. E a qualidade dos amigos que essa mulher teve é uma coisa impressionante. Quando você lê a biografia dela, você fica abismada com a potência que ela era, porque só de imaginar com quem ela convivia, assim, as pessoas que ouviam a opinião dela, era sensacional. Mas pronto, já parei. Não, mas a ideia era essa, era a gente conversar. Muito bom. Olha só, Paty, vocês estão me ouvindo bem aí? A minha internet está um pouco... Tem uma pergunta aqui da nossa Patrícia Figueiredo. Na verdade, é um pedido. Ela está pedindo para você falar mais do que você entende de o homem ser o karma da mulher em termos práticos, na vida. Em termos, sumiu o som, em termos práticos. É isso, Paty? Na vida prática. Acho que está falhando minha internet. Isso, assim, na verdade são até duas perguntas, mas a minha memória de grávida teve uma hora que esqueceu do que você falou e eu não consigo nem perguntar. Mas, assim, eu queria entender um pouquinho, porque, assim, quando você falou que o homem é o karma da mulher, ecoou na alma, mas eu não estou conseguindo aterrar, entendeu? Para dizer o que seria isso, você entende? Então, por isso que eu estou te pedindo sua ajuda. Vamos ligar para o Steiner para perguntar. Na prática. Na prática. Olha, eu vou te falar do que eu entendi, que eu acho que tem, assim, essa é muito interessante, esses textos são muito interessantes e são muito mais profundos, a gente tem que olhar mesmo para eles. Eu entendi que... Bom, eu não vou te dizer o que entendi, eu entendi o que eu pensei depois. O que eu pensei depois é que puxa, a gente está tão nessa dinâmica de cada um tentar sobreviver, e do mercado de trabalho, e da luta das mulheres, e não sei o que lá, e a gente está... E tem que ter isso, eu acho importante, e é como a Maria Ângela falou, tem tantas mulheres que batalharam a vida inteira aí e não conseguem ter o seu lugar ao sol direito aí. Tá bom. Mas, na hora que a gente começa a pensar que a nossa relação de agora e o nosso aprendizado de agora será futuramente o nosso corpo masculino e a nossa forma de pensar. Eu fiquei pensando assim, nossa, além de eu ter que melhorar minha relação com os homens, assim, né? Eu fiquei pensando isso. Eu também tenho que trabalhar as questões internas. Na prática, eu tenho que trabalhar as questões internas para eu poder estar mais harmônica, para na próxima encarnação está mais em equilíbrio essa questão, sabe? Porque eu vou ser homem e eu vou ser menos sensível como eu sou agora, não vou ter uma alma tão profunda, eu vou ter que lidar com isso. Então, eu tenho que trabalhar muito minha alma agora, aprofundar isso e trabalhar minha alma para poder relacionar. E trabalhar a alma e a sensibilidade é aprender a olhar para o outro também, né? É entender o que o outro sente, como a gente faz para tentar se colocar no lugar do outro, para entender o que sente, trabalhar através da sensibilidade da alma, a gente entender o outro, que acho que é esse instrumento que a gente conseguiu aqui sendo mulher, que é uma maravilha. Então, foi nisso que eu pensei, Paty, não sei se é o suficiente.
Vamos refletir, porque, putz, é difícil, Steiner, né, meu? Oh, Aí, assim, faz sentido o que você trouxe, mas eu fiquei me perguntando também assim, tá, então por que que o homem também não é o... Não, por que que a mulher também não é o karma do homem? Né? tá dizendo isso ali Também, também tá no dizendo? texto. Então Tá, agora fez o clique. porque ele diz que é uma relação kármica, que uma hora, né, que um é kármico do outro, né? A cada encarnação você está trazendo a questão kármica do outro. Então a gente está tudo conectado, não tem jeito. Tá. Pena que eu esqueci a outra pergunta, Paty. Depois a gente conversa. Ô, Moacir, eu queria saber, você aí que sabe muito mais desse assunto, conta um pouco para a gente. Eu não sei mais do assunto, lamento dizer, mas eu gostaria de dar uma pequena contribuição e uma reflexão para o grupo. Na verdade, durante todo o meu trabalho como terapeuta, os desafios para eu entender o papel do homem e o papel da mulher não vieram através da psicologia. Eu li muito Steiner, inclusive a palestra aí que você se referiu, que a Inês passou, é excelente, mas eu não conseguia perceber como lidar na prática com homens e mulheres e as queixas deles. Bom, me afastei um pouco, para ser franco, pelo menos durante uns 2 ou 3 anos, até que um dia eu levei um papo com o pessoal da comunidade de cristãos. E aí caiu a ficha. Eu precisei conhecer a visão cristã da evolução masculina e feminina. E, bom, eu posso dar uma dica de uma leitura? Patrícia Gimael, anota aí, porque isso é importante. Vou anotar. Chama-se Renovando o Cristianismo. E esse livro é escrito por um reverendo, James Hindes, da comunidade de cristãos, Renovando o Cristianismo. E um dos capítulos, tem vários capítulos interessantes, ele coloca o problema da reencarnação e do karma, e aí ele cita o problema do homem, da mulher e do gênero de Deus. Quem que é Deus? Deus é homem ou Deus é mulher? Acho que são umas 20 páginas do livro, mas ele literalmente fecha. Para ser franco, eu pensei muito em mandar para a Paty Botelho, já desde a semana passada, a minha tradução, mas não deu. Podia ter mandado. Hein? Eu não tive tempo de digitar, Patrícia. Você vai me perdoar, mas eu ainda vou digitar e vou mandar para o SEI, para a Patrícia Gimael, e aí vocês circulam aí pelas ABPAs, porque acho que vai valer a pena. Oba! É uma visão cristã, puramente cristã, mas muito boa, porque mostra o desafio disso que a Patrícia Figueiredo discutiu agora, o karma masculino e o karma feminino. E por que a gente vai e volta sempre como homem e como mulher. Mas, ato contínuo, depois que eu descobri esse livro aqui, num dos papos com o pessoal da comunidade, eu li um texto do senhor Florian Dave Bernfeld, que é um psicoterapeuta antroposófico. E ele fala sobre o masculino, o feminino e a experiência do ser humano na perspectiva da psicoterapia antroposófica. Esse texto eu já traduzi, são só 3 páginas. Eu acho que dá para eu mandar para a Patrícia Gimael e ela que mande aí para o grupo, porque não é só a Paty Botelho que se interessa. Apesar de ele ser psicoterapeuta, melhor dizendo, apesar de também ser um reverendo da comunidade de cristãos em Chicago, ele também é psicoterapeuta. Patrícia Gimael, a leitura dessas 3 folhas fez com que eu voltasse no tempo e pudesse entender que muitas das queixas dos meus pacientes, homens e mulheres, estavam resumidas aqui nessas 3 páginas.
Muito bom. Espero não estar criando muita expectativa, mas esse eu mando de imediato, tá? Agora, Ok. Eliane Utescher, eu vou ter que primeiro digitar. Então, você espera, porque os meus dedinhos de velho digitam com muita dificuldade. Deixa eu sentar direito aqui. Eliane Utescher, mas daqui a uns 10, 15 dias eu já vou ter digitado isso tudo e prometo que aí eu passo para a Patrícia Gimael e para a Patrícia Botelho, elas corrigem o português, aí mandam para você fazer a revisão final e, bom, é esse livro aqui. Ótimo. Muito bom, muito obrigada. Inês, Muito bom. o Raul está vendo ali. Sorry, espera un minuto, espera, Moacir, el apellido del autor. James, James, o sobrenome H-I-N-D-E-S. Hindes. Hintes. Interesante, interesante lo que estás diciendo. Ya lo estoy encargando por Book Depository, que traen gratis los libros al mundo. Book Depository. Ah, é? Sí. Traen gratis todos los libros, no hay impuestos y es gratis. E um detalhe, esse livro do Dr. Hindes, do pastor Hindes, é de 1995. Então, é um texto bem recente dele e traz de uma maneira muito rica outros capítulos que, bom, aí todo mundo vai ter, inclusive as questões da religião no futuro da Terra e a contribuição masculina e feminina, principalmente porque Santíssima Trindade, né? Tem um homem, tem uma mulher. E qual que é o sexo de Deus? Essa discussão que é interessante. Eliane Utescher, você vai enlouquecer e vai querer, enfim, fazer vários textos a respeito. Eu te conheço para saber que você é uma intelectual mesmo. Patrícia Botelho, desculpe-me só não ter digitado isso e mandado antes de você, poderia ter ampliado mais ainda a nossa discussão, mas olha, parabéns, foi belíssima a sua palestra, obrigado mesmo, de coração. Obrigada também. Eu sabia que você ia falar alguma coisa muito interessante, por isso que eu te puxei aí. Obrigado mesmo. Pati. Oi, Sou, querida. Uma coisa, oi pessoal, não conheço ninguém, vocês também não me conhecem. Eu sou de outra área, sou amiga da Pati, mas eu sou da área de dança, de pilates, girotônica, sou golfista, mas eu me trato com antroposofia. Mas eu não sou uma grande conhecedora. Mas eu queria dividir com vocês uma coisa, quando a Pati falou dessa questão do karma, né? Eu lembrei que eu estudei uma fase da minha vida dança balinesa. E quando eu fui me aprofundar na dança balinesa, primeiro, quando você começa, se você é uma mulher, a primeira experiência que você tem que ter com a dança é com a dança masculina balinesa. E vice-versa. Se é um homem, tem que ter primeiro a experiência com a dança feminina. Inclusive, lá em Bali, as crianças de 7 a 14 anos, todas as mulheres, por exemplo, as meninas, não podem aprender a dança feminina. Só podem aprender a dança masculina dos 7 aos 14 anos. E vice-versa, os meninos só podem aprender a dança feminina dos 7 aos 14 anos. Porque eles precisam primeiro conhecer a energia oposta dele, antes de... É muito legal isso. E eu tive essa experiência, né? Eu não era assim, eu não era criança, mas quando eu fui estudar a dança balinesa, eu primeiro precisei estudar a dança masculina e depois fui para a feminina. Mas eu acho que isso é muito interessante, porque quando você pensa nessa questão do karma, né? Eu não sei se eu entendi bem o que a Paty falou, mas
eu acho que uma das maneiras de você entender um pouco assim esse karma, né? O homem, o karma feminino e vice-versa, é você entender a energia do outro de uma outra forma, sabe? E isso eu acho lindo, porque às vezes nem é no pensamento, é na própria energia física mesmo, né? E que vira uma energia mais, enfim, mais ampla, enfim. Então, era isso que eu queria contar para vocês, para continuar aí a reflexão. Obrigada. Muito E não sei se obrigada. a minha participação foi tão dentro do assunto, mas me lembrei disso. Ô, muito obrigada, adorei que você participou. E adorei que você viu a palestra, porque a Soraya é minha amiga há muitos anos, professora de dança, de pilates, de girotonic, trabalhou com traumas no corpo. Muitas vezes a gente trabalha com pacientes em conjunto, até nós somos amigas há muitos anos e conversamos tanto sobre... E ela já é minha professora de dança também, porque eu já fiz muita aula de dança com ela também, e também de pilates, e também de girotonic. E é muito legal porque a gente conversa muito sobre o movimento. E eu falo muito sobre as coisas que a gente fala do sentido do movimento na antroposofia, e como isso, e o Moacir fala disso muito nas aulas também, como a gente, muitas vezes através do movimento, a gente resolve muitas questões, quando a gente entra em contato, quando a gente se põe em movimento, quando a gente observa o movimento. O trabalho do William Bento, que todo o doutorado dele em cima dos movimentos, né? E então eu e a Soraya, a gente troca muita ideia sobre isso. E então muito obrigada. Eu acho que essa questão da energia que você falou é ótima, acho que tem tudo a ver. Sim. Obrigada, gente. Inês. Patricia, gracias por la palestra, muy buena, como siempre, muy detallista, muy elegante. Siempre sos muy elegante al dar una charla. Lo que me acuerdo, Patricia, cuando estábamos en el Emerson College, en el Train the Trainers, me acuerdo que estuvo Micaela hablando del doble femenino y el doble masculino. Muy interesante. Y bueno, yo lo que me acuerdo de Steiner, que seguro que ya lo dijiste, que es que el varón tiene su yo muy unido al cuerpo físico, por eso es muy intelectual, y la mujer tiene digamos, está como más emocional, porque su cuerpo astral está unido más al etérico, es más emocional. Dicen que el hombre está más encarnado, medio punto más encarnado a la Tierra, y la mujer un poquito más desencarnada, medio punto más etérica, es más cósmica. Y ahí ya hay diferencias. Y eso lo vemos en los órganos, porque los órganos de los varones es todo para afuera y nosotros para adentro. También la voz, ¿no? Que baja mucho en el varón. Pero me acuerdo de Micaela Glöckler, que nos dio un ejemplo, que vos estabas ahí, y decía que cuando uno tiene que buscar la llave del auto, ¿no? Se perdió la llave del auto, y un hombre y una mujer buscan la llave para abrir su auto. Entonces, la mujer, que es toda emocional y caótica, agarra la cartera y busca por todos lados dónde está la llave y no la encuentra. Y el varón, que es todo en compartimentos estancos, todo ordenadito, busca en un bolsillo y saca la llave y abre el auto. Me acuerdo de eso, me acuerdo de, ahí estamos así, me acuerdo de esto que nos hizo reír mucho, porque es bien, bien calcado eso. Que es así, Inês, es así. ¿Quién nunca? Acá en Brasil hablamos, ¿quién nunca pasó por eso, no? Porque todas las mujeres, yo soy una, cuando estoy buscando la llave en mi boca, es un terror. Y en el karma de la mujer y el varón, me acuerdo que sí, dicen que el karma de la mujer es el varón y el karma del varón es la mujer, porque nosotros, ahora mujeres, que tenemos un cuerpo etérico masculino,
como somos más emocionales y entonces nuestras experiencias calan mucho más profundo, calan y hacen como una impronta fuerte, y eso nos lleva a ser varones. Y al varón, que es menos emocional, es como que al final es mujer, digamos, es más superficial en el sentido de que lo emocional no cala tan profundo. Entonces, de todas maneras, Steiner siempre dice que puede ser que una vez seamos varón y otra mujer, pero a veces, excepcionalmente, hacemos 2 de varón o 2 de mujer. Y ahí te habla bastante de la homosexualidad a veces, ¿no? Sí. En una mujer, que después es mujer, en la próxima, que hay algo ahí como que tiene que todavía seguir trabajando. Me acuerdo de eso. Muchas gracias, querida. Gracias a vos. Gracias a todos. Eu pensei aqui também sobre... É que é muito extenso, né? E não dava para trazer tantos pontos de vista, por isso que eu disse que é só um recorte de um ponto de vista. Mas eu fiquei pensando também na questão dos trans, né? Que é essa questão de uma pessoa que sente que está no corpo errado, né? Eu pensei muito nisso quando eu comecei a ler esse texto, sobre que confusão que deve estar ali dentro, né? Nessa encarnação, quando você está vindo no corpo errado, né? Então, como é isso? Porque além da questão homossexual, que é uma outra questão, essa questão trans, eu me senti muito assim incomodada na hora que eu fui lendo o texto. Eu pensei, meu Deus, a pessoa está num invólucro que não é o que ela quer, né? Então, enfim, fiquei refletindo sobre isso também. Sí, es verdad, es para pensar, es para pensar. Pero hay algo anímico, no espiritual, porque en lo espiritual no hay sexo, sino que hay esto del alma y en lo físico hay sexo, pero hay algo ahí que está, sí, que hay que trabajarlo. Muy bueno. Deixa eu falar um pouquinho, Paty. Primeiro eu queria agradecer também a minha homenagem que você me botou lá como mulher forte. Falei, uau, como é que a Patrícia me vê? Que bom! Nossa, só eu que te vejo assim, ninguém te vê assim. Não importa, mas você que me falou. Então, para mim é muito importante, muito obrigada. E eu fiquei pensando tudo nisso também nas nossas correntes, né? Eu que penso sempre nisso na criança, que a gente sabe quase que um mantra nessas correntes, né? Então, que o Steiner também diz que do pai, que é essa relação do homem, eu recebo realmente o meu corpo físico e meu eu. E da minha corrente materna, eu recebo o meu etérico e meu astral, né? Então, que nesse mantra que a gente tem no desenvolvimento, como eu tenho essas duas partes, da parte masculina e da parte feminina, né? Nessa ligação aí, que é uma coisa tão forte, né? E como resgatar isso dentro, né? Desses dois lados, dessas correntes hereditárias, né? Tanto espiritual quanto no nível físico, né? Então me veio muito essa imagem desses dois lados que todas nós temos, né? Independente de homem ou mulher, né? Mas que a gente tem essas correntes do pai e da mãe, né? Então eu acho isso muito importante, né? E você me trouxe mais um dado para eu entender isso daí. Obrigada, Paty. Obrigada. E também pensar, né, que a gente tem que honrar essas duas correntes, né? Você está falando, eu fiquei pensando, né? Como a gente tem que honrar pai e mãe mesmo, né? E uma coisa que eu não falei, está acabando o nosso tempo aqui, mas só que eu queria falar, para não passar batido, é que nós estamos no mês de dezembro, né? E que tem a nossa Maria, Mãe de Jesus, tão sagrada, e eu não quis colocar isso na palestra porque eu achei que ia ser uma coisa fora de lugar ali do caminho que eu fiz, mas também só lembrar disso também, que nesse mês a gente lembra e honra também o que a Maria fez por nós, né? Porque também outra grande mulher que se ofereceu para nos ajudar também, né? E aí tem o velho dito popular, né? Atrás de todo grande homem tem uma grande mulher, né? Além dessa missão, né? Que eu acho isso muito bonito na mulher também. A mulher é aquela que traz
e gesta o ser espiritual. E quando você fala isso de karma, também assim da missão da mulher de levar o homem a resgatar o seu espiritual dentro de si. Então eu vejo isso como uma missão muito muito bonita da mulher, né? Muito bonita, né? Que ela tem essas duas correntes, ela se liga no terreno e se liga no espiritual, e ela é esse veículo entre esses dois mundos, né? Então eu acho muito lindo isso. Patricia, también esto que decía Macir, el tema de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? La Divina Sofía en el Espíritu Santo, ¿no? Mujer. Esto simplemente es algo para poder, que debe, algo del libro que dice Moacir, debe haber algo de eso ahí. Es interessante. Sim. A Santíssima Trindade é bem discutida e talvez valesse a pena. Quando eu terminar a digitação desse texto, eu prometo que eu mando. E eu posso dar um recado rápido, Patrícia Gimael, para Milena. Milena, eu vou ficar devendo a referência dos 12 sentidos, dos 12 contos de fadas, porque foi uma compilação muito antiga que eu fiz, e eu não localizei a referência direta, mas eu passo depois. Eu já anotei o seu e-mail, e qualquer coisa você manda, você me cobra, mas eu prometo que em uma semana eu já vou descobrir isso e tento te passar, tá ok? Desculpe, né? Obrigado. Obrigada, Macir, muito obrigada. Mas só para dizer sobre isso, Moacir, se eu me lembro, não sei, me lembro bem, mas, Milena, eu acho que está escrito no rodapé, e tem algumas dessas apostilas que tem um sumário na frente, e tem outras que tem nos rodapés, tem os excertos de onde foram tirados, porque isso é uma compilação. Então, eu tenho quase certeza que está escrito ali os textos. Não sei. O drama, a Patrícia tem razão, Milena, se você der uma folheada, provavelmente você vai encontrar a referência. É que eu, Moacir, não tenho nenhuma apostila da BPA aqui. Eu pego as apostilas da BPA e mando para o mundo, vendo, distribuo, sorteio, e nunca sobra nenhuma comigo. Eu só escondo mesmo, são os livros da João de Barro. Esses eu ponho embaixo da minha cama e leio escondidinho lá para não dividir com ninguém. Ninguém mesmo. Só eu leio e escondo de novo. Obrigada. Tem uma que tem várias GAs, assim, né? Mas não tem, assim, específico. E aí eu fiquei com receio, como a gente vai apresentar, de alguém perguntar, né? Porque mesmo fazendo a referência que é a apostila da BPA, é alguém perguntar da tradução. Mas vamos aguardar, né? No qualquer coisa, está lá referendado a BPA, que eu acho que é mais importante, né? E o trabalho de quem fez. Obrigada, gente. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada, Paty Botelho, pela linda palestra, uma ótima reflexão aqui.